Olá pessoal, eu sou Cíntia de Lima Rossi, professora e coordenadora da Unifeob e estou aqui para conversar um pouco a respeito da situação em que estamos vivendo no momento. A semana passada foi decretada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde e é necessário que tenhamos consciência a respeito do que acontece no Brasil e na nossa região. Nós estamos vivendo uma epidemia do novo coronavírus. Essa epidemia ela consiste em 3 fases. A primeira fase é aquela em que a pessoa viaja para um local onde há epidemia e ela vem contaminada com o vírus, apresenta os sintomas e aí ela não necessariamente pode transmitir. A segunda fase é a fase em que as pessoas que não viajaram e que acabam adquirindo o vírus a partir destas que viajaram. Nesse momento da epidemia, é possível se identificar as pessoas e a fonte de infecção, ou seja, quem foi infectado ou não. A terceira fase da epidemia consiste na fase de transmissão comunitária, onde não é mais possível se identificar a fonte e nem a pessoa em que começou a disseminar o vírus. Nós vivemos neste momento de epidemia comunitária na cidade de São Paulo. Como nós estamos no estado de São Paulo, a nossa região é uma região de fluxo intenso, é necessário que tenhamos consciência de qual é o nosso estado no momento. Nós temos casos suspeitos, porém não confirmados, e para que nós tenhamos uma menor disseminação desse vírus para a população, é preciso que tenhamos alguns cuidados e que levemos essa situação a sério. Realmente é uma situação onde não podemos brincar, que é necessário muita atenção. Para isso, é preciso tomar algumas medidas de prevenção. As medidas de prevenção consistem em primeiro momento, a lavagem das mãos constantemente. Eu devo lavar as mãos assim que eu saio de algum local público, que eu pego um transporte público ou que eu esteja em um ambiente de trabalho. Eu devo lavar as mãos antes das refeições e antes de preparar alimentos. Eu devo lavar as mãos após o uso dos sanitários e sempre que possível lavar as mãos com água e sabão. Na ausência de água e sabão, é possível também fazer a higienização das mãos através do álcool gel 70%. E também é importante lembrar que os objetos que mais tocamos também devem ser limpos com o álcool, não necessário o álcool gel, pode ser o álcool comum. Então, essas medidas são medidas ainda preventivas, já que nós estamos na fase ainda de casos de suspeição e não de confirmação. É a nossa responsabilidade de evitar que esse vírus seja propagado para algum de nossos familiares. A população de risco é a população que se encontram os idosos, as pessoas que podem apresentar comorbidades, não necessariamente que sejam idosos, como por exemplo, pessoas que apresentam doenças respiratórias, pessoas que tenham problemas cardíacos, hipertensão, diabetes ou qualquer doença de que vá promover imunossupressão. Todas essas pessoas, elas se encontram no quadro de risco. Elas podem vir a ter uma gripe leve, onde em torno de 80 a 85% das pessoas não necessitam de hospitalização. Mas, assim que você perceber algum sintoma, é necessário, sim, desde que tenha entrado em contato com pessoas que possivelmente tenham viajado tanto para locais fora do país ou até mesmo para a cidade de São Paulo, né, que é uma região que já se encontra em epidemia comunitária, é necessário que se vá aos serviços de saúde, como os de pronto atendimento, as UPAs, para que possa fazer o diagnóstico. Uma vez feito isso,
a pessoa ela deve seguir, né, as orientações dos profissionais de saúde e na maioria das vezes os sintomas são leves e deve permanecer em casa para evitar que outras pessoas se contaminem. Algumas pessoas, em torno de 10 a 15%, têm necessidade de hospitalização, uma vez que todo o processo de infecção pode levar a um agravamento do sistema respiratório. Então, dificuldades ao respirar, a pessoa deve realmente procurar o sistema de saúde novamente para que possa receber o atendimento adequado. É muito importante que nós tenhamos essas medidas, né? Além dessas, a etiqueta da tosse, não devemos espirrar ou tossir abertamente, sempre com o uso de um papel, né? Ou ainda utilizar, na ausência de papéis, de lenços de papéis, utilizar a dobra do braço, cobrindo bem a mão, cobrindo bem a boca e o nariz, para que evite a transmissão do vírus a partir das gotículas ou do aerosol que se forma tanto no espirro quanto na tosse. Então, essas precauções é o que está nas nossas mãos e que todos podem fazer. É importante lembrar que essa doença, ela não é uma doença só das pessoas que viajam, que ela não é uma doença que está ligada à classe social. Ela é uma doença que se espalha muito rapidamente por se tratar de um vírus aéreo e que pode acometer qualquer um de nós. Embora as crianças e os jovens e adultos ou jovens adultos não sejam o grupo de risco e possam se contaminar e apresentar apenas sintomas leves de uma gripe branda, mesmo assim você pode estar contaminando o seu pai, a sua mãe, um tio ou um avô, ou seja, um familiar muito próximo. Por isso é que a responsabilidade é de todos nós. Neste momento, nós somos todos iguais e nós temos que fazer a nossa parte. Com relação aos nossos estudantes, a possível suspensão de aulas vai permitir que o estudante permaneça mais em casa e realmente não é um momento para que ele aproveite esse período para sair, ir a bares, restaurantes ou festas. Aliás, evitar aglomerações de pessoas também é importante. Shopping centers, realmente é um momento em que nós devemos nos resguardar para resguardar a quem a gente ama. Então, é possível que nós, se todos nós fizermos a nossa parte, nós vamos evitar que haja consequências mais drásticas e que nós estaremos contribuindo para evitar que os sistemas de saúde fiquem superlotados. Então, a responsabilidade de todos, volto a repetir, e é um momento de atenção, de preocupação, mas não é de pânico, já que a gente pode e deve contribuir neste momento.